Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Hoje é um dia especial, onde nós temos uma comemoração especial. É um dia dedicado à mãe. E eu queria começar com esse poema para as mães, que diz assim: Mãe, você foi minha paz e esperança. Juntinho de você, eu voltei a ser criança. Tu és fonte de carinho e confiança. Confiando em você, a luta vira bonança. Por isso peço a Deus para sempre ser seu guia, porque o amor de mãe não tem hora e nem tem dia. É exatamente isso. É um amor incompreensível. E onde surgiu essa ideia de mãe? De onde veio esse pensamento mãe? Gênesis, no capítulo 3, do verso 20 de Gênesis, diz assim: E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então, a concepção de mãe veio do Éder. E a gente fica assim imaginando. Adão olhou para aquela mulher e disse: essa mulher vai ser mãe. Mãe de toda um mundo, toda uma nação, de toda uma criação. Foi um chamado especial. Nós, mulheres, temos um chamado especial para ser, para ser mãe. Quando uma menina nasce, já é colocado dentro dela o conceito de mãe. Você pega uma bebezinha e você coloca uma bonequinha no colo dela. E ela começa a segurar aquela bebê. Ela já tem esse senso de quê? De proteção, de cuidado. E essa manhã eu estou falando para várias mães. Eu estou falando para a mãe esposa, para a mãe, para a mãe do coração, a mãe tia e estar mãe. Eu gosto muito dessa expressão que o pastor Anderson ele fala. Eu não sou pastor, eu estou pastor. E tem pessoas que não é mãe, mas estar mãe. Eu gostava muito de estar na igreja da Brasilândia, na recepção, e quando o pastor Anderson chegava, ele dizia assim: bença mãe. Aquilo me enchia de uma alegria profunda. E lá em Juízes capítulo 5, verso 7, era exatamente a posição que Débora ocupava. Ela estava mãe. Estar mãe. Todas as mulheres são chamadas. Ela tem um chamado especial. Ela tem um chamado especial para ser mãe. Mas olha o que Ellen White diz no livro Vida em Família. Ela diz assim: o mundo necessita de mães que o seja não meramente no nome, mas no sentido mais completo da palavra. O mundo necessita de mães. Não só mãe por ser mãe, mas mãe que compreenda o que é ser mãe. Ela tem um sentido completo. E diz assim, ela continua dizendo: por isso, prezada mãe, compreenda a magnitude de seu trabalho e, na força de Deus, assuma a missão da sua vida. Ser mãe é uma missão que nós recebemos de Deus. Ser mãe. Ser mulher com missão. A verdade sobre os anjos, ela diz algo assim muito interessante. Ele diz algo muito interessante. Olha, está na página 99, diz assim:
Maria refletia sobre aquelas palavras em seu coração. No entanto, embora acreditasse que seu filho seria o Salvador de Israel, não compreendia sua missão. Muitas mães mães, mas elas não compreendem a missão que elas têm nas mãos. Se torna, às vezes, incompreensível essa missão. E eu gosto sempre de dizer que mãe é médica, mãe é professora, mãe é conselheira, mãe é cuidadora, mãe é arrumadora, mãe é cozinheira. Mãe tem todo um aparato por trás dela. Deus colocou todo o dom de sabedoria numa mãe. Porque por mais analfabeta, eu convivi com minha mãe era alfabetizada. Ela sabia fazer o nome, para não dizer que era totalmente analfabeta. Mas minha mãe era médica. Minha mãe era psicóloga. Ela sabia quando a gente estava triste. E eu estou falando para as mães que estão nesse grupo. E eu tenho certeza que, como mãe, você também é assim. Você olha para o teu marido e você vê que tem alguma coisa diferente com ele. Ele não precisa falar. Você olha para os seus filhos, você compreende que momento da vida que eles estão passando. Muitas vezes você olha, você até adivinha. Ela se torna até evidente do que o filho está precisando, do que está passando, do que quer comer, do que gosta, do que não gosta. Esse foi o dom que Deus deu à mulher. Mulher mãe. Por isso eu estou falando para esses tipos de mulheres, esses tipos de mães. Porque elas se colocaram na posição de mãe. Então, ser mãe é uma missão dada por Deus. Mas essa mulher é chamada para quê? Criando amor, a Bíblia, a palavra de Deus diz assim: o amor é o ingrediente vital para que as crianças cresçam e se tornem adultos amáveis. E aí ela diz: mas o que é essa coisa tão poderosa? O que exatamente é o amor? O que é o amor? Que sentimento é esse? O que é amar? Que as pessoas falam tanto amor, 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 amor. O que é isso? E ele diz, numa explicação bem ampla, poderíamos dizer que amor é doar. Está no livro Criando Amor. Amor é doar, amor é se dar, amor é se entregar, amor é renunciar. Isso é amor. Amor é colocar o outro em primeiro lugar. Independentemente se você vai ser recompensado ou não. Não tem problema. Eu conheci uma irmã, e algumas que estão aqui no meu grupo conhecem, a irmã Conceição, Maria da Conceição, em São Paulo, da Igreja da Brasilândia. Ela hoje é bem velhinha. E ela dizia assim, irmã Socorro, não se preocupe, o importante é que a senhora ama. O importante é que a senhora se dá. Amor é se dar, é se doar, é se entregar por alguém. Independentemente se ele vai se se você vai ser recompensado ou não. Eu tive a infelicidade de chegar em Pernambuco ano passado e eu conheci uma senhora, Dona Maria, e eu tive a alegria e a tristeza de encontrar aquela mulher com vida. E eu fui visitar aquela mulher. Eu pedi a Deus, Senhor, tira a vida dessa mulher, tira o fôlego de vida dessa mulher. Por favor, Senhor, responde meu clamor.
Tire o fôlego de vida dessa mulher. Porque eu conheci a vida daquela mulher, ela se doou, ela se deu, ela se entregou pelos seus filhos. E os últimos momentos daquela mulher foram terríveis. E novamente eu voltei com alegria para o funeral daquela mulher. E agora eu estava ali dizendo, Senhor, obrigada por ter escutado meu clamor. Porque aquela mulher se deu, mas ela não recebeu em troca. Mas não importa, Deus não está dizendo que você vai receber em troca. Ele está dizendo para você se doar, para você se dar. E aí ela continua, diz assim, o oposto disso é o egoísmo. É pensar mais em si mesmo. Então, o oposto do amor é isso. Deus chama a mim e a você para amar. Ele não manda você pensar em retribuição, não. Eu vou ser retribuída, eu vou ser recompensada. Não, não. Ele está te chamando você para amar. Amar aqueles que podem até não te amar. Independentemente se você é mãe ou não. O conceito de mãe é para todos, para homens e mulheres. E o próprio Deus disse assim: pode uma mulher se esquecer do filho do seu ventre? Se todavia ela se esquecer, eu não me esquecerei de vós. Então, esse conceito de amor vem de Deus. Deus ama, independentemente se nós vamos aceitá-lo ou não, ele ama. E esse conceito, essa fagulha de amor, nós recebemos, a mulher recebeu de Deus, independentemente. Amar é não satisfazer o seu próprio eu, é não se preocupar com as suas próprias necessidades. E eu volto para o pastor Anderson. Eu gosto muito desse homem. Nossa, eu gosto demais desse homem. Mas as palavras que ele fala marcam a nossa vida. E ele sempre diz assim: Débora acordava na madrugada para dar mamar às crianças porque gostava? Não. Ela acordava porque amava. Eu fui mãe. E a coisa que eu menos gostei na minha vida foi de amamentar. Porque aquilo era uma dor terrível. Mas meu bebê precisava. E eu tinha que não satisfazer meu ego. Eu tinha que satisfazer a vontade e o desejo de quem eu tinha colocado aqui. Isso é amor. É para isso que Deus chama a mim e a você, mulher, para amar, para se entregar, para se doar, para renunciar teu próprio eu, tua própria vontade, teu próprio desejo. É dar a si mesmo, se dar a si mesmo, se dar a alguém. Nós comemoramos o Dia da Mãe, mas Deus está mandando você se dar. É um dia de se doar. Eu conheço pais, homens, que têm verdadeiras atitudes de mãe. E são homens. Mas Deus colocou esse sentimento de cuidado, de zelo, de atenção, de renúncia no coração. E deu em maior porção, claro, ele deu em maior porção à mulher. A mulher recebeu essa porção grande de amar, de se dar, de se doar, de se entregar por alguém. Afinal, ela recebeu o dom da maternidade. É o dom mais lindo que uma mulher pode receber. E aí você pode dizer a mim essa manhã, irmã Socorro, ou Socorro, como algumas me chamam, a mulher não, eu vou usar uma expressão, não teve o seu marido, mas ela decidiu se entregar. Ela decidiu cuidar dele. E uma concepção de amar é cuidar do outro. Então, tem mulheres que são verdadeiras mães para seus esposos. E está em acordo com o conceito de mãe. Tem mães que é mãe de verdade, mas que a gente olha e procura algo
que ela não tem aquele sentimento de renúncia. Ela pensa mais nela do que no seu bebê, no seu filho. Tem mães do coração. O que não dizer das mães do coração? Que elas não pariram, mas nem parece que isso não aconteceu, porque no coração dela, aquela criança veio dela. Tem a mãe tia, e eu quero falar sobre uma mãe tia, que está em nosso grupo, Helena Lima, que essa mãe não fez pela sua sobrinha neta. Essa mãe era um exemplo de mãe para aquela menina, ou é um exemplo de mãe. E eu encontro uma outra mãe tia, a minha filha, pela sobrinha. Ela tem verdadeira paixão, zelo por essa sobrinha. É como se ela sentisse que a menina é filha dela. E engraçado, ontem eu vi a minha neta passando uma mensagem para a tia. E ela agradecia aquela tia como se fosse a mãe dela. Mas tem a mãe-vó. A mãe-vó é algo especial, é um sentimento, e tem muitas vó aqui no nosso meio essa manhã, que não existe explicação. É um sentimento completamente diferente do ser mãe. Mas ela também é mãe, a mãe-vó. Mas a mãe-mãe, aquela que teve, aquela que passou pelas dores, ela sabe o sentido completo do cuidar do seu filho. E é a essas mulheres, todas essas mulheres citadas aqui, que é a nossa homenagem nesse dia. Para que você tenha confiança, tenha sabedoria, tenha poder, de que sobre os seus ombros repousa a responsabilidade de ser mãe. Mãe de quem não te ama. Essa semana, até ontem eu falando com a Dene, e ela está aí no grupo hoje, eu disse assim, meu filho sofre de esquizofrenia. E eu conversei com algumas psicólogas que cuidavam dele, e elas disseram assim, fuja, porque ele pode te matar. O maior desejo do coração dele é te matar. E eu disse assim à minha filha essa semana, olha, Samara, ainda que meu filho me mate, me tire a vida, eu ainda vou amar meu filho. E esse será o desejo que eu vou levar na minha vida, para a sepultura. É o sonho de ver Deus transformar meu filho. É uma doença incurável, a medicina diz isso. Mas para o nosso Deus não há impossível. E não importa o que aconteça, ele é meu filho. E eu vou amá-lo até a sepultura, não importa. Porque eu sei que Jesus nos amou o mais profundo do profundo. Eu acho que falar de mãe é falar de Jesus. E eu tenho certeza disso, que falar de mãe é falar de Jesus. Só alguém que sabe o que é se doar, sem esperar nada em troca, foi capaz de fazer o que Jesus fez por mim e por você. Então eu creio, eu olho para Jesus como o maior exemplo de mãe, que se doou, que se deu, que se entregou, que não pensou no seu bem-estar. E olhando isso, eu lembro da minha mãe. Eu acho que todos são brasileiros, ou a maioria que estão aí são brasileiros. Eles conhecem, talvez, o que eu vou falar. Aqui no Brasil tem latrinhas de sardinha coqueiro. E sempre que eu vejo uma latinha daquela, eu me recordo da minha mãe. Nós éramos
pobres, éramos carentes. Somos ainda, mas naquela época era mais difícil ainda. Nós éramos, na época, em 4 filhos, minha mãe e meu pai, éramos 6 filhos. 6 ao todo. E minha mãe comprava uma latinha de sardinha daquela para dividir para nós 6. E ela partia ali, partia aquela sardinha. Quando vinha 3 unidadezinhas dentro da latinha, ela fazia uma festa. Mas quando vinha só 2, ela dividia em 6 pedaços. Mas o dela era só a lembrança. Para nós, ela colocava um pedacinho maior e o dela era só a lembrança. Ela se esquecia dela. No final do ano, ela comprava retalhos de tecido. Tinha uma loja, ainda tem na minha cidade hoje, chama-se Armazém Avenida. Eles vendiam retalhos grampeados e ela comprava retalhos. O dinheiro só dava para comprar para nós os tecidos, para nós 4. Não dava para comprar para ela. Então ela comprava várias cores para fazer roupa para gente de nesga. Para as meninas ela fazia de 2 cores e para os meninos de uma cor única. E ela ficava sem. Mas nós nunca ficamos sem uma vestimenta para vestir no Natal. E no São João, porque aqui no Nordeste, vocês sabem que o São João é uma festa festejada. Mas ela nunca pensou nela em primeiro lugar. Isso é mãe. Isso é amor de mãe. Pensar em seu filho em primeiro lugar. Pensar em quem você se colocou como mãe. E o que falar dessas mães que eu vou citar? Então, nos dias de hoje, nós temos muitos tipos de mães. Mas mães como Joquebede, que na hora do sofrimento clamou a Deus, pediu socorro, pediu ajuda, e Deus veio em socorro. Aquele momento tão desesperador para aquela mãe. Como matar o seu filho, como entregar o seu menino para que fosse morto. E ela arriscou a vida para salvar seu filho. O que não falar de Abigail? Abigail tinha um filho louco, que era o seu marido. Um filho louco. Mas uma mulher com muita sabedoria. E vocês conhecem a história, foi um dia encontrar Davi para corrigir uma loucura do seu marido. Uma mãe. Sara. Sara fez horrores por amor àquele marido. Ajudou até ele a mentir para proteger a vida daquele homem. E todas vocês conhecem a história. Sara foi dada como esposa e não desmentiu seu marido, porque ela amava tanto aquele homem que ela não queria que ele fosse morto por causa dela. Priscila, uma mulher que cuidava do seu lar, mas também era uma mulher que recebia dons para colocar na obra de Deus, uma mulher missionária, uma mãe missionária, a mãe que se doou. E Dorcas é o maior exemplo de doação, maior exemplo de mãe. O trabalho que ela fez não era pelos seus filhos de sangue, mas foi por uma comunidade. Ela se doou. Ela fez um trabalho incrível, maravilhoso. E que quando aquela mulher morreu, como foi pranteada, ao ponto de Pedro intervir e clamar a Deus socorro. Mães especiais. Mães que foram capazes de tudo por amor a seus filhos.
E Augusto Cury, eu estou com todos esses livros aqui na minha frente. Augusto Cury, ele fala da maior educadora da história, Maria. Maria foi uma menina criada para ser mãe, e uma mãe especial, a mãe de Salvador. Ela não tinha compreendido naquele momento a sua missão, mas depois ela compreendeu a missão de educar, a missão de transmitir, a missão de preparar o Salvador. E não é diferente para conosco. Meu filho já é adulto, mas meu filho precisa de mim como mãe. A minha filha tirou a carta de habilitação semana atrasada, há 15 dias. E ela sofre de ansiedade. E ela liga para mim assim, desesperada. Mãe, eu digo, não, pai, você vai conseguir. Você é capaz, você vai conseguir. E aí ela anda de moto já faz o quê? Acho que uns 4 anos, quase 5, quase 6, quase 5 anos que ela anda de moto. Mas a carta para fazer a avaliação de moto foi mais terrível ainda. Um dia antes ela ia ligar para desistir. Eu digo, não, você não vai. Você vai passar, tem condições. Você vai tomar parte desse grupo. Você vai conseguir. E ela disse assim a mim. Quando ela terminou, ela ligou para mim, chorando em prantos. Mãe, consegui. Eu disse assim, qual é a dúvida que você tinha? Eu tinha certeza que você ia conseguir. Porque a palavra do Senhor diz, tudo posso naquele que me fortalece. E quando você coloca isso na tua vida, você pode. E ela disse assim, ela falou assim para mim, mãe, naquele momento eu me lembrava da senhora dizendo assim, você pode, você consegue, vai, você pode. E é isso que Deus quer dizer a mim e a você essa manhã. Mãe, você pode. Não importa que tipo de mãe você é. Não importa em que colocação dessas mães que nós falamos hoje você se encontra. Mãe, você pode. Deus tem te chamado para ser mãe, para ter atitudes de mãe. E eu gostei muito de uma citação que está em 1 Timóteo, capítulo 5. É só uma partezinha que ele diz assim. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta como pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mãe. Toda mulher idosa é chamada para ser mãe. Não importa de quem. Esse é o chamado de Deus. As idosas para ser mãe. Mãe das mães jovens. Mãe das mães inexperientes. Mães da igreja. É para isso, minha amada, que você é chamada para ser mãe. Eu sou mãe. Eu fui amada por alguns na minha igreja como mãe. Ontem eu tive a alegria de viver a Dene dizer assim, Socorro, eu aprendi muito com você. Aliás, ela disse isso no aniversário dela, quando eu passei algumas mensagens. Eu aprendi isso com você. Mas existe, gente, pessoas como eu, nessa manhã, que a sua mãe não está mais aqui. Você não pode abraçar, beijar, e não perca esse momento. Eu não fui ensinada a fazer isso. Eu tenho 61 anos. Vou fazer 62.
Eu costumo dizer a Dene que eu já tenho 62, e ela diz, não, você ainda não tem, mas eu já tenho. Só faltam 3 meses para 62 anos, então eu já tenho 62 anos. E nesses 62 anos que eu tenho, eu me lembro de tudo que aconteceu na minha vida dos 2 anos para cá. Tudo que aconteceu. Cada detalhe eu sei contar do que aconteceu na minha família depois de 2 anos. Foi quando nós construímos nossa primeira casinha. Meu pai construiu. E eu lembro cada detalhe daquela construção. Eu tinha 2 anos. Sentada assim, do ladinho deles, eles construindo a nossa casa de barro. E eu me lembro daquelas cenas. Mas tem uma coisa que não existe na minha mente. A lembrança de um beijo da minha mãe. Minha mãe nunca me beijou. Talvez esse seja a maior dor do meu coração. Mas eu quero dizer a você, mãe, e talvez por isso eu também não fui assim tão amável com meus filhos. Apesar deles terem uma determinada admiração, inclusive esse meu filho, que me defende assim, com unhas e dentes em qualquer lugar, mas ele não teve uma mãe tão amável na sua infância, porque eu não fui uma filha amada. Mas ainda assim, depois que eu conheci Jesus, algumas sabem a minha história? Depois que eu conheci Jesus, eu corri um pouco mais atrás daquele sentimento que eu não tive pela minha mãe. E hoje eu sinto saudades da minha mãe. Ela está na sepultura. E eu não consigo falar de mãe. E as meninas que são da minha igreja, Brasilândia, sabem que eu não estou mentindo. Eu não consigo, os programas de Dia de Mãe, eu não conseguia fazer escola sabatina, que eu era diretora da escola sabatina, sem que eu falasse nas mães que foram daqui. Elas também merecem nosso amor, nosso carinho, nossa admiração. Independentemente do que aconteceu, do que passou, do que ficou para trás, elas também foram mães. E por isso eu vou tentar cantar uma estrofe de um hino que está no nosso cenário passado. Eu vou cantar só a primeira estrofe, o coro e a última estrofe. E ele diz assim: quando ainda eu tinha ainda a vida em flor, da mocidade vã, nos dias sem cuidado dor, de vida fugazão, eu vi ao suave anoitecer dos joelhos minha mãe, e num suspiro ouvi-lhe então meu nome na oração, meu nome na oração, meu nome na oração. Ouvi dos lábios de mamãe, ouvi meu nome na oração. Aquele aflito coração, na terra muito jaz, mas trai-me ainda sempre paz, lembrar a oração. E lá no céu, mamãe e eu, louvores vamos dar a Deus em sua compaixão, ouviu a oração. Mamãe orou por mim, mamãe orou por mim, ouvi dos lábios de mamãe, ouvi meu nome na oração. Filho, mãe, não esqueça nunca de que Deus te confiou uma missão. Irmã, Deus te chamou para ser mãe, não importa de quem. Se o menino na calçada
se a pessoa de nível elevado, se o teu sobrinho, se a tua sobrinha, se o teu marido, se o estranho que bater na tua porta, Deus te chamou, Deus te convidou, Deus te deu o dom de ser mãe, de cuidar, de, em toda e qualquer situação, lembrar-se que acima de qualquer coisa aqui, Deus te colocou, mulher, como mãe. Então, que Deus te ajude, que te abençoe, a mim e a você, para que nós possamos ter essa consciência tão especial do que é esse dia, ser mãe.